Esse é o canal Espírita Responde número 107 e hoje nós vamos falar de um assunto importante. Vamos falar sobre a eutanásia. Vamos ver as consequências espirituais dessa prática e vamos conhecer a história de uma mulher que desencarnou dessa forma. Uma psicografia incrível que eu sei que vai ser importante para o nosso entendimento sobre o assunto. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde, e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento, e os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje, pessoal, foi enviada pela amiga Elizabeth Escobar, e ela diz o seguinte, olha só. Boa noite, professor Luiz Fernando Amaral. Estimo que o senhor e sua família estejam bem. Por gentileza, também sou espírita e professora, e tenho aprendido muito acerca da prática da eutanásia, assunto que vem destacando-se pela mídia, ao ser divulgado que o ator de cinema Alain Delon deseja realizar tal procedimento. Ele reside na Suíça, um dos países que permitem essa atuação. Mediante esse fato, desejo que o senhor ressalte o comprometimento dessa escolha, feita por cidadãos cujo propósito é colocar fim à própria vida, a qual não mais se beneficiará da materialidade, o que demonstra a total inexistência da espiritualidade e dos preceitos de Deus. E esses países, face a esse tipo de conduta, serão obrigados a responder pelo livre-arbítrio de tornar legítimo abreviar a vida na Terra? Muito legal a oportunidade de escrever para esse canal. Gratidão, grande abraço, professora Elizabeth Escobar. Elizabeth, muito obrigado pela pergunta e pela confiança, e vamos lá então. Bom, pessoal, imagine uma pessoa doente, sofrendo, seus familiares sofrendo, e isso devido a uma doença onde não há mais a possibilidade de cura. Você acha que seria certo, então, abreviar esse sofrimento? Seria correto a prática da eutanásia em um caso assim? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a instrução do Espírito São Luís, instrução que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 5, essa instrução que já foi tema de um estudo nosso aqui no canal Espírita, nas nossas sessões de Evangelho no Lar. E se você quiser, então, participar do nosso Evangelho no Lar, toda segunda-feira às 8 horas da noite, tá bom? Mas vamos lá então para a instrução do Espírito de São Luís. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia
e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardar-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Já Emmanuel, no belíssimo livro O Consolador, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier, vai nos dizer o seguinte: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Bom, pessoal, ocorre o seguinte: quando reencarnamos, fazemos um planejamento reencarnatório e a maneira como iremos desencarnar está contida também nesse planejamento. É óbvio, né, que muitas vezes a morte do corpo físico ocorre devido a uma vida desregrada que temos, mas se a morte do corpo físico for seguir o planejamento reencarnatório, é importante a gente saber que esse planejamento ele é feito levando sempre em consideração as nossas necessidades de evolução, de passarmos por provas e expiações de erros de reencarnações passadas. Logo, as doenças ou outras condições que nos atingem e que farão a nossa desencarnação e que farão com que a nossa desencarnação seja dolorosa, faz parte de tal planejamento. E é importante, então, que o sofrimento não seja abreviado pela eutanásia, pois ele é necessário à nossa evolução, é necessário para que a gente cumpra aquilo que nos propomos a cumprir antes de reencarnar. Mas note também, pessoal, estamos falando aqui da eutanásia, da interrupção da vida do corpo físico. Não estamos falando de tratamentos médicos e medicamentos que aliviam o nosso sofrimento. Esses devem ser adotados sim e usados sim. É aquilo, né, pessoal? Se Deus quisesse que a gente só sentisse dor, ele não teria nos dado anestesia pelas mãos dos cientistas, que descobriram essa forma de aliviar as dores do corpo físico. E mesmo nas situações em que a doença chegou devido a uma vida desregrada, nunca a eutanásia pode ser considerada uma saída, pois esse sofrimento, mesmo que não estivesse no planejamento, né, nesse planejamento reencarnatório, já vai depurando esse espírito que escolheu a vida desregrada que prejudicou o corpo físico, a saúde do corpo físico. Agora, há consequências para a eutanásia? Há, pois aquilo que não foi cumprido por nós voltará em uma nova reencarnação para ser cumprido. Talvez esse sofrimento de agora se repita para que ele seja percorrido de maneira integral, como pede as necessidades de evolução espiritual e moral da pessoa. Mas naqueles casos em que o paciente está sem consciência e quem decide isso são os familiares, então serão esses que verão essa atitude errada reverberar na vida espiritual deles e na próxima reencarnação. Agora, quanto aos legisladores que redigem essas leis, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos terá consequências espirituais. Porém, Deus sempre está mais preocupado com a intenção do que com a atitude propriamente dita. Então é muito difícil da gente falar em consequências espirituais específicas para os legisladores que redigem tais leis, como a eutanásia em alguns países. Mas sim, tudo
tem suas consequências. Então agora nós vamos conhecer a história da nossa amiga Emília, que desencarnou devido à eutanásia. E essa psicografia está no belíssimo livro Morri e Agora, um trabalho coordenado pelo nosso querido mentor espiritual Antônio Carlos e psicografado pela nossa querida médium Vera Lúcia Marinzec. Vocês irão se emocionar e aprender muito com a história da nossa amiga. A dor era insuportável. Não consigo descrevê-la. Era tanta que tive certeza de que sofrimento não mata. Minha doença era incurável. Tinha câncer nos ossos e isso me fazia padecer. Havia me transformado. Antes era bonita e agora, com muitos quilos a menos, estava magríssima, sem cabelos e com expressão de sofrimento. Causava pena. Ninguém reconhecia, naquele leito de hospital, a Emília de antes. "Você quer morrer, Emília?" perguntou meu marido. Pensei antes de responder. Sempre gostei de viver. Era disposta, alegre, animava as festas, os bingos de caridades, fazia reuniões que eram famosas e nas quais recebia amigos. Meus 2 filhos eram adultos e me admiravam. Tinham orgulho da mãe bonita que aparentava ser mais jovem. Amava meu marido e era amada. Queria viver, sim, mas como antigamente, antes da doença. Doente, minha maneira de viver mudou. Ia somente a médicos e hospitais. Estava cansada e respondi com dificuldade à pergunta do meu esposo. Sim. Ele me beijou, meu irmão me acariciou. Dormi. Que sono estranho. Queria acordar e não conseguia. Não sentia mais as dores fortes, mas os mal-estares e os enjoos permaneceram. O que mais incomodava era não conseguir acordar daquele sono ruim. Com muito esforço, abri os olhos. Estava numa enfermaria, onde não tinha aparelhos nem soro. Respirei profundamente e isso me deu um pouco de alívio. Dormi de novo. O sono me causava horror. Não queria dormir daquele modo. E assim foi por um tempo. Acordava e dormia até que consegui ficar mais desperta. Demorei a conseguir falar. Continuava na enfermaria, porém não recebia mais as visitas dos meus familiares. Era bem tratada, sentia poucas dores, tinha enjoos e vomitava uma gosma escura, e ainda tinha aquele sono estranho. Fui melhorando e quis saber o que ocorrera comigo. Por que minha família não me visitara? Como e por que melhorava? Por que estava numa enfermaria? E as respostas que ouvia me deixavam nervosa. Vomitava mais. Colocaram-me num veículo e descemos num determinado local. A enfermeira que me amparava explicou-me. Aqui é um local de oração, um centro espírita. Já ouvira falar de curas realizadas por pessoas médiuns. Achei que me levaram ali para me curar. Alegrei-me e prestei atenção. Gostei das orações, do carinho dos que estavam ali, mas depois fiquei inquieta. Aproximavam os doentes dessas pessoas pertencentes ao centro espírita. Eles falavam, elas repetiam e outras pessoas as orientavam. Quis mais do que nunca acordar daquele terrível pesadelo, mas senti estar acordada. Chegou minha vez. Com carinho, uma mulher me fez ver a diferença que existia entre meu corpo e o corpo de quem repetia o que eu dizia. Explicaram-me o que é a morte do corpo físico para todos nós e que eu havia mudado de plano. Chorei, desesperada. Fui consolada. Voltei para a enfermaria, fiquei apática e não quis levantar do leito. Queria ter a vida de antes, estar bem, junto de minha família e amigos. Novamente,
fui levado ao centro espírita. Gostei de conversar com eles, que me animaram. Senti-me melhor. Não aceitei a mudança de plano, mas não tinha como reverter a situação e acabei me conformando. Quando melhorei, soube que meu irmão e meu marido pediram para o médico aplicar-me uma injeção que acabasse com meu sofrimento. Praticaram a eutanásia. Quando ele me perguntou se queria morrer, respondi que sim, mas nem desconfiei que eles fossem fazer isso. Quando estamos sentindo uma dor forte, insuportável, queremos nos livrar dela, e se achamos que a morte nos livrará do sofrimento, a resposta é sim, para cessar a dor e não propriamente morrer. Não queria morrer, nunca desejei. Ainda bem que a morte não é o fim, o extermínio. Não sabia, quando encarnada, o que era a morte. Nunca me preocupei em saber. Queria viver, não queria a doença nem o sofrimento. O medicamento que me deram me fez dormir, dificultando o desligamento do meu espírito do corpo físico morto. Como ainda tinha alguns dias na matéria, onde deveria passar pelo sofrimento, o desencarne não me deu o alívio que me daria se eles não tivessem realizado a eutanásia. Fiquei um tempo no hospital de um posto de socorro da espiritualidade. Fui me recuperando aos poucos. Fiquei meses dormindo e não quis acreditar que havia feito a mudança de plano. Assim, fui trazido numa sessão de orientação a desencarnados. Depois, como fiquei apática, novamente me levaram ao centro espírita, nas abençoadas sessões de auxílio. Aí comecei a me sentir melhor. Volte, Emília, a ser alegre. A vida aqui é maravilhosa. Não quis discordar. Não era ruim viver ali, mas gostava de festas, de viver encarnada. Esforçava-me para me acostumar. Saber de meus familiares foi ao mesmo tempo bom e ruim. Eles estavam bem, meus filhos haviam se casado, amavam as esposas e os filhos, e lembravam-se pouco de mim. Meu marido casou-se de novo e era feliz. Você, Emília, tem tudo para estar bem. Esqueça a maneira que viveu quando encarnada e aprenda a amar a vida na espiritualidade, aconselhavam-me os novos amigos. Não foi fácil para mim a desencarnação, embora não tenha ficado vagando nem fui para o umbral. O agora, a vida depois que meus órgãos cessaram suas funções, foi de difícil aceitação. Primeiro, sofri com aquele sono horrível, os enjoos e mal-estares. O reflexo do meu corpo doente era forte em mim. Preferia 1000 vezes ter ficado no corpo físico, mesmo com dores alucinantes, até que findasse o tempo que eu mesma havia planejado antes de reencarnar. Segundo, demorei a acostumar com a vida simples e ordeira do plano espiritual. Gostava mesmo era da vida encarnada. Minha adaptação foi lenta. Os orientadores me aconselhavam: Emília, por que você não estuda? Tente. As aulas para mim eram chatas. Nunca gostei de estudar. Quando garota, ia à escola obrigada. Leia esses livros. Mais de um. Acho que nunca lera um inteiro. Então, vá ao teatro. Fui, mas as pessoas iam para ver a peça e eu gostava de ir para me exibir. Passei a fazer tarefas e reclamava. Coma e não acha ruim. Se não quer, fique sem comer. A orientadora pacientemente me orientava. Emília, não fale assim. Alguém aqui já se referiu a você desse modo? Aprenda a ser educada. Era educada, só que perdi a paciência e mudei de tarefa. Passei por umas 10. Não gosto de livros, porque tenho de organizá-los? Emília, por que você reclama tanto? O que quer fazer? Trabalhar com moda, expressei-me. Aqui não temos esse trabalho. Fui com uma equipe socorrer alguns desencarnados no umbral. Detestei. Achei o local sujo,
O cheiro de lá ficou em mim. Vi somente tristeza. Muitos estão aqui porque não gostam de nada. Vêm conhecer outra forma de viver. Aqui é um local desconfortável e isso faz com que eles deem valor ao que possuem, explicou-me um socorrista. Arregalei os olhos e parei, ou pelo menos me contive de reclamar. Ficamos 10 dias num posto de ajuda, andando pelo umbral. Não fiz nada, somente fiquei observando. Senti nojo da sujeira e dos que ali estavam, mas assimilei a lição. De volta à colônia, onde estava abrigada, fui varrer os pátios e voltei a estudar. Se sentia vontade de reclamar, lembrava-me do umbral. Faz 5 anos que desencarnei. Faço outras tarefas. Estudei e achei algo que gosto de fazer: cuidar de crianças. Estudo, preparando-me para trabalhar no educandário com a garotada. Passo horas com outros orientadores e com as crianças, ensinando elas a dançar, cantar e brincamos com elas nos pátios. Amo a meninada. Sei que meus familiares não tiveram a intenção de me matar, mas sim de me livrar de sofrimento. Mas não é certo, eles não agiram dentro das normas cristãs. Eu fui socorrida porque não fui má, não agi errado com ninguém e pratiquei muitas caridades, algumas para aparecer, outras que ninguém ficou sabendo. Mereci ajuda também porque sofri muito com a doença. Leitor, dê valor à vida. É muito bom viver tanto aí no plano físico quanto aqui na espiritualidade, depois que nos acostumamos. Emília. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!